Professor, boa noite. Boa noite. O Sport consegue um resultado positivo, sai no intervalo sobre vaias, e eu queria que o senhor fizesse uma reflexão. O que fica mais latente para que o Sport tenha uma melhora nas próximas partidas? Hoje, tirando como essa referência, claro, e não pode excetuar os jogos passados, mas qual é a análise que o senhor faz dessa evolução, se é assim que o senhor acha que está acontecendo? Como é que o senhor coloca para a gente, por favor? Eu quero me dar o direito de comemorar a vitória, que ela foi muito importante e muito difícil, com um adversário extremamente difícil, que vai incomodar muito o campeonato. Tem uma consistência defensiva muito forte e é difícil jogar com o adversário. Se a gente vê o retrospecto do Ituano no Campeonato Paulista, foi campeão do interior. Uma equipe que vai ter regularidade e vai incomodar muito no campeonato. Então, é essa análise que nós temos que fazer. É muito difícil jogar com uma postura de um adversário que marca muito forte. Então, nós temos que ter essa leitura. Era um jogo de paciência. No primeiro tempo, a gente entrou com uma formação que vinha jogando. Algumas movimentações a gente teve dificuldade, porque, no caso, Giovani e Kaique nunca tinham jogado juntos. Eles fizeram um trabalho de 30 minutos ontem, e isso pesa muito. Então, o Giovani, na ansiedade de querer ajudar a equipe, ele vinha buscar muita bola entre os volantes. E aí faltava jogadores lá na frente para a composição. Nosso lado direito não estava ajustado. Mas, no entanto, a gente estava tentando, e o primeiro tempo foi muito igual. Aí a gente veio para o intervalo, corrigiu, a gente fez as substituições, e foi o suficiente para ganhar a partida, uma partida muito difícil. Então, quero valorizar muito esses 3 pontos, que a gente segue invicto, e, claro, sempre tendo como desafio para melhorar. Professor Dalpozo, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu notei, na hora do gol, que o senhor foi muito efusivo, o senhor explodiu bastante, pulou, comemorou bastante. De certa forma, o senhor estava se sentindo pressionado no jogo, não no cargo, mas pela impaciência da torcida, que estava muito impaciente, que estava reclamando bastante, até com os jogadores durante o jogo. E se me permita só fazer mais uma outra pergunta, a saída do Kaique, se ela já estava programada ou se foi uma opção técnica sua durante o jogo? O momento do gol é da felicidade, eu não vou ficar triste. O momento do gol é extravasar. Às vezes abraço meus companheiros, às vezes pulo na bandeira, como foi. Minha família estava aí assistindo o jogo, foi assistir lá contra o Criciúma. A gente fica um pouquinho mais na responsabilidade de conquistar a vitória. E foi dessa forma hoje. O torcedor também estava nessa ansiedade. O momento do gol é da alegria. E se vocês buscar o meu histórico, eu extravaso mesmo. Porque o jogo era difícil, não tinha nada a ver com torcida, pressionado com cargo. Não tem nada disso. O jogo é muito difícil, vocês presenciaram. Então, por isso que quando deu o gol, era o jogo de uma bola. Quem fizesse o gol, eu tinha certeza que ia vencer a partida. E foi dessa forma. E o Kaique não tinha nada programado. A princípio, na minha cabeça, eles iriam jogar 45 minutos cada um. Porque são jogadores ainda, tanto o Kaique como o Rodrigão, que não tem uma condição física para sustentar talvez mais do que isso, então é uma oportunidade para os dois. Eu entendia que o Rodrigão, para esse tipo de jogo, ele ia sustentar mais, segurar mais a bola para ter essa aproximação, e ele fez muito bem no segundo tempo, o Rodrigão. Se você observar o gol, ele veio para buscar, atrair os zagueiros, a infiltração do Rai e a finalização do Bill. Então foi programado isso também, e eles souberam aproveitar, cada um com a sua característica. Professor, boa noite. Ainda sobre a questão do comportamento da torcida em si. A gente que estava no estádio percebeu que o torcedor até 25, 30, pouco antes do gol, estava muito irritado. Qualquer erro, o torcedor do Sport estava pegando no pé dos atletas. E depois que o Sport fez o gol, ali quando o senhor sacou o Rodrigão e colocou o Chico, tiveram a gente não vai citar o quê? Houve um certo tipo de xingamento, especialmente os torcedores das sociais ali atrás do banco. E quando acabou o jogo, também um grupo vaiou muito no momento da sua saída. O senhor recebe como essa questão desse comportamento, especialmente por ter sido uma vitória, uma campanha sólida até aqui? O senhor recebe com estranheza ou acha que é natural o comportamento como aconteceu hoje? Essa análise eu vou deixar para vocês. Vocês conhecem muito bem a torcida do Sport, mais do que o técnico. Vocês são daqui, vocês conhecem. O futebol é assim. O futebol é assim. A gente está a todo momento pressionado. E eu não posso mudar isso. Eu não posso mudar isso. Por isso que eu tenho que estar lúcido nas minhas tomadas de decisão. Eu sabia que era uma decisão em tirar o Rodrigo
Por quê? Porque o adversário tem como característica só fazer ligação direta. Então, eu ia liberar os 2 zagueiros deles. Eles não têm um jogo construído. Então, isso é inteligência por parte do técnico, comissão técnica, de ter a leitura do jogo. Então, naquele momento, eu entendia que, fazendo uma linha de 5, o adversário ia só colocar a bola na área, e eu lembro que o Chico entrou e tirou 2 bolas lá da área. Então, tomar decisões em cima da leitura do jogo. E eu sou muito lúcido, sou muito equilibrado para tomar essas decisões. Em relação à torcida, eu não posso mudar. Vocês conhecem a torcida como que é melhor do que eu. Dalpozo, boa noite. Campeonato longo, campeonato muito disputado, e claro que é importante você, a cada rodada, conquistar pontos. Eu queria que você falasse a respeito desse início do esporte. Vitórias contra Sampaio e hoje contra o Ituano, os empates fora de casa. É importante você largar bem na competição. É um campeonato de regularidade, e todos aqui concordam que é o campeonato da segunda divisão mais difícil dos últimos anos, né? A gente tem visto jogos em casa, a gente tem sofrido bastante, adversários que têm qualidade também. Hoje era um jogo extremamente difícil, porque eles marcavam bem, tinham 4 jogadores agressivos na frente, contra-ataque. Então, a gente não podia, de forma... de qualquer jeito resolver o jogo, porque senão a gente dava o contra-ataque e possivelmente teria tomado o gol. Então, ter um equilíbrio defensivo sem ter essa exposição. Quando o Ituano mudou seu jeito de jogar no segundo tempo, colocando atacantes agudos, foi o melhor momento nosso, que daí apareceu os espaços. Então, tem que ter essa leitura. Cada adversário é uma maneira diferente de jogar. Se a gente lembrar, quanto o Guarani foi marcação individual, o Criciúma é uma ótima equipe, bem organizada, que tem movimentações interessantes. Essa equipe, talvez, a do Ituano, é a única equipe dos 20 clubes da Série B que não propõe jogo, faz um jogo direto, franco. Então, nós tínhamos que ter esse cuidado. O início de irregularidades, desafio sempre para tentar melhorar, mas uma pontuação boa, a gente está fechando no G4, né? Então esse é o objetivo principal do clube, e nosso também, e estou satisfeito, mas sei da responsabilidade, sei do desafio que nós temos que melhorar. Internamente eu sei disso, e me preocupo com isso, e a gente vai trabalhar para cada vez melhorar. Mas valorizar esse início, valorizar, porque ganhar de 1-0, às vezes a gente tem que comemorar que nem uma goleada. Professor Gilmar Dalpozo, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor explicasse se o senhor sentiu o time ansioso, às vezes confundindo pressa com velocidade. Na ânsia de vencer, acaba batendo ansiedade, a torcida, em muitos momentos, apoiando o time, e aí fica um caldeirão e o time vai para a ansiedade, que aí prejudica passe, sequência. Sim, no primeiro tempo foi isso. Além desses ajustes táticos que eu falei do Giovani, um posicionamento melhor no nosso lado direito, que a gente estava povoando muito aquele setor, e a gente não estava tendo sequência nessa jogada. Inclusive, o Kaique também é um jogador de bastante movimentação, e para esse tipo de jogo a gente precisava ele com presença de área. Então, foi primeiro as questões táticas. E sim, o primeiro tempo a gente errou muitos passes. Talvez esse talvez tenha sido a maior dificuldade que a gente encontrou no primeiro tempo. Inclusive jogadores experientes errando até passes simples, né? E não tendo essa paciência para rodar a bola, para movimentar, esperar os momentos certos de infiltração, finalização e de criação. Gilmar, o Sport chega... Boa noite. O Sport chega no 4º jogo e só tomou um gol. Foram 3 partidas sem tomar gol. Eu estava dando uma olhada na classificação agora, a Chapecoense também. O Sport está em 2º, a Chapecoense em 1º. Queria que você analisasse esse dado, né, do equilíbrio do campeonato, e também dessa questão da importância de quem está lá na frente é quem está tomando menos gol, não é nem quem está fazendo muito. E uma análise da lateral direita. Hoje você começou com o Everton, ele me deu uma entrevista agora há pouco ali na Zona Mista, e ele mesmo chamou a atenção para o seguinte: ano passado eu queria e precisava melhorar minha marcação. Agora eu preciso melhorar meu cruzamento. Vai ser um desafio que eu vou ter. Queria que você analisasse também essa partida do Everton. Em relação a tomar poucos gols, é a consistência defensiva da equipe, ela bem organizada. Eu gosto de preparar bem as minhas equipes defensivamente, com apoio também sempre, e a participação dos atacantes.
Eu acredito que isso é uma virtude nos meus trabalhos, e procuro sempre melhorar na questão de criação, de movimentação, e por isso também que eu fiquei um tempo parado para tentar evoluir. Em alguns momentos na Copa do Nordeste estadual a gente conseguiu fazer mais do que um gol, 2 gols, mas agora a gente sabe que a competição é muito difícil, né? E esse jogo aqui, talvez se a gente tivesse feito um gol no início da partida, o adversário ia se abrir mais, e aí o segundo, o terceiro gol é de forma natural. O importante é ter esse controle do jogo. Se não fizer, não vai tomar. Quando o adversário ficar frágil em alguns momentos, a gente saber aproveitar. Em relação ao Everton, é um jogador que tem um potencial, defensivamente tem melhorado, concordo, e essa parte ofensiva ele chega nesse último terço com muita facilidade, porque ele é um jogador que tem arranque, tem velocidade, e é com trabalho, com repetição. Eu falo para ele que quando ele chega ali com facilidade, para ele tentar uma assistência, erguer a cabeça, diminuir a velocidade e encontrar um bom passe. Que não, eu costumo dizer nem que é um cruzamento, porque cruzamento se livra da bola, mas encontrar uma assistência, um bom passe para a finalização. Outra situação que eu cobro muito dele é o 1 contra 1. É um jogador que tem essa facilidade, e ele chegando próximo da área, ele também pode ter essa iniciativa de fazer balanço em cima do adversário e procurar fazer um 1 contra 1 para ter esse desequilíbrio. Então, individualmente, é um desafio para ele estar melhorando, mas é com trabalho, com repetição. Gilmar, boa noite. Deixaram a mulher por último hoje, hein? Foi tudo, né, Linda? Gilmar, boa noite. Eu queria fazer 2 perguntas para tu, na realidade. A primeira seria, eu queria ouvir, na verdade, uma avaliação tua sobre essa estreia do Kaique, né, o primeiro jogo aí dele com o Sport, nesses primeiros 45 minutos que você conseguiu avaliar, e qual a perspectiva que vocês trabalham sobre a volta do Parraguês, né, como ele ficou fora desse jogo, se vocês já pensam em utilizar ele para a próxima partida. Em relação ao Kaique, é muito difícil um atleta, e esperar de um atleta que faz tempo que não vinha atuando, chegar num lugar diferente, com clima, voltar para o seu país. É tudo uma novidade. Por mais que o atleta ele tenha maturidade, tenha experiência, ele não conhece ainda os movimentos dos colegas. Então, achei uma atuação dele dentro de uma normalidade. Talvez iria me surpreender se ele fizesse 3 gols e criasse um monte. Não, é muito difícil. E aí o jogador que era o encarregado não tinha atuado com ele, que era o caso do Giovani também. Então tem essa questão de movimentação, de entrosamento, e é tolerável. A gente tem que ter paciência com esse jogador, mas não tenha dúvida que com uma sequência de trabalho, conhecendo os colegas, ele vai ajudar muito pela qualidade. A outra... Ainda não tenho, não. A gente não tem essa informação, a gente cria uma expectativa sempre... que o atleta possa estar à disposição já no próximo jogo, pela importância que ele tem para nós, mas ainda é muito prematuro falar sobre ele.